Oi, gente linda, estou aqui de novo para compartilhar com vocês uma atividade, mas antes eu queria compartilhar uma breve história. E essa história fala a respeito do professor Marcelo. Quando eu era menino, bem novinho, eu nutri o sonho, o desejo de ser jogador de futebol. Sempre gostei de futebol e tive um problema nos pés que me impediu de chegar a isso, e o nome desse problema era ruindade. Eu era muito ruim de bola, mas continuei jogando, sempre gostei muito, continuei brincando com os meus amigos, com os meus colegas. E chegando à adolescência, eu descobri o voleibol. E aí, meu maior troféu hoje, fisicamente falando, é uma medalha que eu recebi de um técnico de voleibol consagrado. E quando eu tinha 17 anos eu participei da escolinha de voleibol da Bradesco Atlântica, e a Bradesco Atlântica rivalizava com a Pirelli naqueles anos, vários jogadores da seleção brasileira, e tivemos um torneio, no meu caso juvenil, onde eu fui um dos campeões e recebi uma medalha das mãos do técnico Bernardinho. Isso para mim é um motivo de muita alegria e muito orgulho. Continuei praticando futsal, voleibol. Na faculdade participei de algumas competições pela Castelo Branco e cheguei a me tornar um professor de educação física. Comecei a trabalhar já como professor de educação física formado em 89 e dei vazão à minha competitividade, ao meu desejo de praticar esportes, ensinando esportes e formando equipes, formando atletas. E todo esse período foi um período muito gratificante. Mas em 2003 eu cheguei na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro e eu cheguei para trabalhar com a educação infantil e com o primeiro segmento do ensino fundamental. E descobri que eu precisava me reinventar, eu precisava reaprender a respeito de tudo aquilo que eu fazia. E então eu comecei a tentar perceber as possibilidades. E aí, além da prática esportiva, além da atividade física, dos exercícios, além das atividades recreativas, eu percebi que eu podia trabalhar ainda mais a promoção da saúde e especialmente a interdisciplinaridade. E foi muito legal durante muito tempo na Escrânio Dória, quando eu estabelecia uma senha em inglês para os alunos, e para eles entrarem na quadra eles tinham que dizer a senha, e era muito engraçado. Algumas pronúncias conseguiam ser piores do que as minhas, do que a minha, e os alunos pediam. E por que eu comecei a fazer isso? Porque eu lembro de um encarte que eu vi uma vez que dizia que ensinar é a arte de ajudar a descobrir. E aí eu comecei a utilizar os meus conhecimentos para trabalhar a língua portuguesa, no sentido de dar um apoio ao trabalho realizado sensacional pelas professoras. Quem é P2 nas escolas são professoras capazes, e eu entendi que a educação física podia ser uma estratégia, uma maneira de ajudar as crianças a aprenderem. E já elaborei alguns projetos dentro da língua portuguesa. E há umas 3 semanas eu apresentei a confecção de letras no caixa de leite e apresentei o jogo da memória. O jogo da memória, minha ideia era primeiro ano, e para a educação infantil, assim, algo bem básico, mostrando as letrinhas, fazendo associação com os nomes, exatamente para tentar ajudar a descobrir. E aí hoje eu estou aqui com o jogo da memória, mas voltado para a matemática. Então eu tenho aqui o mesmo material, né, eu mostrei para vocês, caixa de leite, né, eu tenho aqui a marcação para fazer o jogo da memória,
Tenho aqui algumas possibilidades de cartinhas. Eu utilizo a régua e a caneta para fazer a marcação. Eu utilizo a tesoura para cortar as cartas e uma caneta para escrever, para fazer o jogo da memória. E eu tive a ideia de utilizar os sinais. Por exemplo, aqui as cartinhas são de adição, são adições muito simples. Aqui o resultado. E qual é a ideia do jogo da memória? É tirar uma cartinha da adição, e aqui eu peguei 1 mais 4, e pegar uma cartinha do resultado. Peguei aqui 6. O que papai, mamãe, vovô, vovó, tio, responsável pode fazer com a criança? 1 mais 4. Eu tenho aqui pedrinhas, você pode utilizar tampinhas de refrigerante, você pode utilizar argila expandida, você pode utilizar qualquer coisa que você quiser. Então eu vou pegar 1 mais 4, uma pedrinha, mais 4 pedrinhas, e nós vamos contar com a criança. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, 1 mais 4 não dá 6, o resultado não é 6, então a gente vai voltar e outra criança, ou o pai ou a mãe vai pegar. E aí vai pegar de novo a cartela da adição. E aqui, como é o jogo da memória, por acaso já tinha o 6, então nós vamos fazer a soma. Uma pedrinha mais 5 pedrinhas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mais 5 igual a 6, então formamos uma dupla do jogo da memória. A gente pode utilizar a subtração, sempre tentando trabalhar com as crianças o concreto. A gente utiliza as pedras para que elas visualizem. Pode ser bola de gude, pode ser o que você tiver à mão. Então a gente tem a subtração. Para os anos, para o segundo, terceiro ano, a gente pode usar a multiplicação, a divisão, fazendo o sinal e fazendo o sinal do que você quer trabalhar e o sinal do resultado. Eu sou o professor Marcelo, sou professor do CEP Zumbi dos Palmares e professor do ED Elia Lúcia Moreno. Elia Lúcia Moreno está desenvolvendo essa semana a semana do Brinca Comigo. Então, tá aí o jogo da memória para pais e filhos utilizarem. Para fazer a cartinha você não precisa nem da caixa de leite, você pode fazer com uma folha de papel, você pode fazer com aquilo que você tiver à mão. A questão é despertar na criança o desejo de aprender e dar a ela mecanismos através dos quais ela vai desenvolver o conhecimento dela. Que Deus abençoe vocês. Um beijo.